Exercício número 28. Numa indústria têxtil, 8 alfaiates, na indústria têxtil, indústria de tecidos, né? 8 alfaiates fazem 360 camisas em 3 dias. Quantos alfaiates são necessários para que sejam feitas 1.080 camisas em 12 dias? Então vamos lá. Numa indústria têxtil, 8 alfaiates fazem 360 camisas em 3 dias. Quantos alfaiates, X, são necessários para que sejam feitas 1.080 camisas em 12 dias? Separando aqui, então, a variável. Vamos comparar. O número de camisas está aumentando. Se o número de camisas aumenta, eu preciso de mais alfaiates. Né? Acredito que sim. Se o número de dias aumenta, para fazer essas camisas, eu preciso de menos alfaiates. Então, essa grandeza aqui é inversamente proporcional. Essa aqui eu tenho que inverter. Então, 8x igual a 360 sobre 1.080 vezes 12 sobre 3. Então, essa última aqui eu tive que inverter. Né? Vamos fazer aqui algumas simplificações. Ó. Por 3 dá 1, por 3 dá 120. Porque 3 dividido por 3 dá 1, 360 por 3 dá 120. 1.080 por 12, 1.080 dá por 12 dá 1, 1.080 por 12 dá 90. Então, nós temos aqui 8x igual a 120 vezes 1, 90 vezes 1. Então, 120x é igual a 80 vezes 90, 720. X é igual a 720 dividido por 120. X é igual a 720 dividido por 120 dá 6. Quer dizer que serão necessários 6 alfaiates nessas condições. Né? 6 alfaiates para fazer 1.080 camisas em 12 dias. Exercício número 28. Vamos pegar aqui o número 29. O 29 é o seguinte. Um ciclista percorre 150 quilômetros em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 400 quilômetros, pedalando 4 horas por dia? Bom, um ciclista percorre, então, 150 quilômetros em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Né? Em quantos dias faria uma viagem de 400 quilômetros? Quantos dias, então, x fica aqui? Pedalando 4 horas por dia. Então, 4 fica aqui. Então, vamos ver se eu montei direitinho. Um ciclista percorre 150 km em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias, x então no dias, faria uma viagem de 400 km, pedalando 4 horas por dia. Vou passar a variável que tem no x para frente, para que eu possa fazer aqui a análise. Porque antes de fazer a conta, tem que analisar aqui se alguém é inversamente proporcional, o que é que acontece, né? Então, olha só. Vamos comparar aqui os quilômetros. Para eu percorrer, o número de quilômetros está aumentando, ó, de 150 para 400. Aqui é o número de dias. Então, se a quantidade de quilômetros aumenta, a quantidade de dias tende a aumentar também. Né? As horas. Se as horas aumentam, a quantidade de dias diminui. Então, essa daqui é inversamente proporcional. Então, essa aqui vai ter que inverter. 4 sobre x é igual a 150 sobre 400. E essa daqui a gente inverte. 4, 3. Né? Então, vamos analisar aqui de novo. Ó. A quantidade de quilômetros está aumentando. Se a quantidade de quilômetros aumenta, a quantidade de dias aumenta também. A quantidade de quilômetros percorridos, a quantidade de dias aumenta. Então, diretamente proporcional. Se eu estou pedalando mais horas,
a quantidade de dias diminui, né? Caso a quantidade de dias aumente. Eu analiso independentemente disso aqui, né? Eu não considero isso aqui. Se a quantidade de dias aumenta, a quantidade de horas diminui, portanto, inversamente proporcional. Essa aqui mesmo eu inverto. Então, vamos lá. Então, 4 sobre x igual. Dá para simplificar alguém aqui? Dá, olha. Por 4 dá 100, por 4 dá 1. Por 3 dá 1, por 3 dá 50. Então, aqui tem 50 vezes 1, 50. 100 vezes 1, 100. Então, aqui eu tenho 50x igual a 400. Então, x é igual a 400 dividido por 50. 400 por 50, corta aqui, ó, dá 8. Então, são 8 dias. Em quantos dias faria uma viagem de 400 km pedalando 4 horas por dia? Em 8 dias ele faria essa viagem. Essa é a questão número 29. Vou pegar aqui a questão número 30. Uma máquina fabricou 3.200 parafusos, trabalhando 12 horas por dia durante 8 dias. Quantas horas deverá trabalhar por dia para fabricar 5.000 parafusos em 15 dias? Bom, então foram fabricados lá 3.200 parafusos. Eu faço essa indicação aqui. A máquina trabalhava 12 horas por dia, então 12 horas, durante 8 dias. Quantas horas deverá trabalhar por dia para fabricar 5.000 parafusos em 15 dias? Então, eu quero fabricar aqui, nessa nova condição, saber quantas horas demora para produzir 5.000 parafusos se a máquina trabalhar 15 dias. Então, vamos fazer aqui as devidas análises. Vou passar o 12 para frente. 3.200, 5.000 e 8.15. Vamos ver o que está acontecendo aqui em relação à quantidade de horas. Olha, se eu estou aumentando a quantidade de parafusos, para produzir mais parafusos eu preciso de mais horas, então diretamente proporcional. A quantidade de dias está aumentando, mas se eu aumento a quantidade de dias, a quantidade de horas diminui. Então, essas duas aqui são inversamente proporcionais. Então, essa aqui tem que inverter. 12 sobre x igual a 3.200 sobre 5.000 vezes 15 sobre 8. Inverte essa grandeza aqui, que é inversamente proporcional. Vamos fazer devidas simplificações aqui. Por 8 dá 1, por 8 dá 400, porque 400 vezes 8 é 3.200. Vamos pegar aqui por 5. Ó. Por 5 dá 1.000. Por 5 dá 3. Então, eu tenho 12 sobre x igual a 400 vezes 3 dá 1.200. E 1.000 vezes 1 dá 1.000. Cortou esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Dá 12 sobre 10. Então, se 12 sobre x é igual a 12 sobre 10, x é igual a 10. Então, eu vou precisar de 10 horas por dia para produzir 5.000 parafusos em 15 dias. Então, quantas horas deverá trabalhar por dia para fabricar 5.000 parafusos em 15 dias? 10 horas. Esse foi o número 30. 31. Uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Quantas peças produzirá em 1 hora? Então, são 100 peças em 25 minutos. Quantas peças produzirá em 1 hora? 1 hora tem 60 minutos, eu só posso colocar minutos aqui, né? Então, 1 hora eu não posso colocar aqui, tem que colocar 60 minutos. Bom, a quantidade de tempo está aumentando. Se eu aumento a quantidade de tempo, eu vou produzir mais peças. Então, diretamente proporcional, não precisa inverter nada. Então, fica 100 sobre x igual a 25 sobre 60. Que nós vamos multiplicar aqui, cruzado. Ó. 25x é igual a 100 vezes 60, dá 6.000. X é igual a 6.000 dividido por 25. X é igual a 6.000 por 25, dá 240.
Então, uma máquina produz 100 peças em 25 minutos, em 1 hora, que são 60 minutos, produzirá 240 peças. Então, em 1 hora, né, que é a mesma coisa que 60 minutos, produzirá 240 peças. Essa 31. 32. Uma bomba retira de um reservatório 2 metros cúbicos de água em 30 minutos. Quanto tempo levará para tirar 9 metros cúbicos? Então, são 2 metros cúbicos de água em 30 minutos. Quanto tempo, né, nesse caso, levará para tirar 9 metros cúbicos? Bom, se a quantidade de metros cúbicos está aumentando, a quantidade de tempo que vai levar vai aumentar também, então é diretamente proporcional. Então, 2 para 9 igual a 30 para x. Então, 2x é igual a 30 vezes 9 dá 270. 3 vezes 9, 27. Então, x é igual a 270 sobre 2. X é igual a 270 sobre 2. Dá 135, a metade de 270, né? 135, metade de 27, 13,5. Então, 135 minutos. Errou. 135 minutos é a mesma coisa que 2 horas e 15 minutos. Porque, olha só, 1 hora tem 60 minutos. 2 horas são 120. Aqui eu tenho 135, então eu tenho 120, e de 120 para 135 sobram 15. Então aqui são 120 minutos, que são as 2 horas, e 15 minutos. Então 135 minutos são a mesma coisa que 2 horas e 15 minutos. Então, se demora 30 minutos para tirar 2 metros cúbicos de água, para 9 metros cúbicos vai demorar 2 horas e 15 minutos. Exercício número 32. Exercício número 33. Um automóvel faz um percurso de 5 horas a velocidade média de 60 km por hora. Se a velocidade fosse 75 km por hora, quantas horas gastaria para fazer o mesmo percurso? Bom, são um percurso de 5 horas a 60 km por hora. Dá 300 km, né? Se você vai a 60 km por hora durante 5 horas, 300 km. Se a velocidade fosse 75 km por hora, ou seja, está aumentando a velocidade, quanto tempo demoraria? Então, se eu aumento a velocidade, como eu já havia dito, o tempo diminui. Portanto, eu tenho que inverter uma das duas. Então, eu vou inverter essa daqui, ó. Fica 5 sobre x igual a 75 sobre 60, porque essas duas são inversamente proporcionais. Então, fica 75x igual a 5 vezes 60 dá 300. Então, x é igual a 300 dividido por 75. E 300 dividido por 75 dá 4. 4 horas. Então, indo a 75 km por hora, ele chegará nesse percurso, no local, né, em 4 horas. Esse é o exercício número 33. São todos muito rapidinhos de fazer, né? Não tem grande dificuldade, não. 34. Uma máquina fabrica 5.000 alfinetes em 2 horas. Quantos alfinetes ela fabricará em 7 horas? Então, são 5.000 alfinetes em 2 horas. Quantos alfinetes, x, fará em 7 horas? Bom, quantos alfinetes fará em 7 horas? A hora está aumentando, né? A quantidade de tempo aumenta, a quantidade de alfinetes aumenta, diretamente proporcional. Então, não tem que inverter nada. 5.000 sobre x igual a 2 sobre 7. Multiplicando aqui cruzado, fica 2x
igual a 5.000 vezes 7 dá 35.000. Porque 5 vezes 7 é 35, aí coloca os 3 zeros. X, então, é igual a 35.000 dividido por 2. Que é a metade de 35.000. Metade de 35.000 é 17.500. Então, em 7 horas, são produzidos 17.500 alfinetes. Exercício número 34.